Alguma vez, você já se sentiu preso em uma batalha que não pode vencer. Talvez tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças e o único resultado foi mais frustração. É normal. O mundo nos diz que se algo não funciona, devemos tentar com mais força, buscar mais soluções, falar mais alto. Mas e se a verdadeira vitória não estiver em fazer mais, mas em fazer menos, em guardar silêncio, confiar e deixar que Deus lute por você? Se hoje você se sente cansado sem forças, quero te convidar a ficar até o final desta mensagem. Não é por acaso que você está aqui, porque, em meio às suas lutas, Deus quer te lembrar que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Te prometo que se você permitir que Deus tome o controle, verá como o seu silêncio se transforma no espaço perfeito para a intervenção milagrosa dele. Te convido a fazer esta declaração comigo hoje. Solto minhas batalhas, guardo silêncio e deixo que Deus haja na minha vida. Número 1. Êxodo 14:14. Quando guardar silêncio se torna a sua maior força, quando as preocupações da vida nos sufocam e sentimos que precisamos fazer algo imediatamente. É aí que o silêncio pode se tornar o maior ato de fé. Você já se encontrou nessa situação em que cada solução que tenta parece falhar às vezes? Quanto mais tentamos controlar, mais nos frustramos. Mas deixa eu te dizer algo. O silêncio não é rendição. É uma porta aberta para que Deus faça o que nós não podemos quando o povo de Israel se viu preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. A lógica ditava duas opções: lutar ou fugir. No entanto, Deus disse algo contrário à lógica. O Senhor pelejará por vós e vós ficareis tranquilos. Não é fácil permanecer quieto quando a ameaça se aproxima, mas é justamente aí que o milagre começa. O silêncio nesse contexto não significa que você abandona ou desiste. Pelo contrário, implica uma fé tão grande que reconhece que há batalhas que só Deus pode vencer. É confiar que mesmo que seus olhos vejam o caos, há uma vitória em processo. E é curioso, porque muitas vezes pensamos que agir rápido demonstra força, mas na realidade, parar e confiar é o ato mais corajoso. Não se trata de ficar paralisado pelo medo ou pela desesperança, mas de entender que o controle está melhor nas mãos divinas do que nas nossas. Quantas vezes já estragamos algo por agir impulsivamente? Guardar silêncio é dizer: Senhor, eu não posso, mas sei que Tu podes quando nos agarramos às nossas próprias estratégias. O único que conseguimos é bloquear o poder de Deus. Imagine alguém tentando empurrar uma porta que Deus já está abrindo do outro lado. Não faz sentido certo, às vezes o silêncio é o que nos permite ouvir o que Deus já está dizendo. No caso de Moisés, Deus pediu que ele levantasse o cajado e dividisse o mar. Se Moisés tivesse estado gritando em desespero, teria ele ouvido essa instrução? Quando nos calamos, permitimos que Deus nos guie com precisão e a direção dele sempre traz resultados inesperados. Mas como levamos isso à prática? Guardar silêncio não significa que nunca devemos falar, mas sim que precisamos discernir quando fazê-lo. Às vezes, uma palavra impulsiva pode desencadear uma tempestade de conflitos, enquanto o silêncio pode ser a calma que apazigua. Pense nisso. Quantas discussões em casa ou no trabalho poderiam ter sido evitadas se você tivesse feito uma pausa? Não se trata de reprimir emoções, mas de permitir que Deus nos diga se é hora de falar ou de calar. Moisés obedeceu quando Deus falou, e o resultado foi um milagre que mudou a história de Israel. Quando você confia em Deus e permanece em silêncio, a paz começa a encher o seu coração. Mesmo quando nada ao seu redor mudou, é uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que para os que creem é um descanso real. E essa paz é contagiosa. Os outros verão em você um testemunho vivo do que significa acreditar de verdade. Deus não quer apenas te dar vitórias, Ele também quer usar a sua história para inspirar outros. Às vezes, a maior pregação
Não é o que você diz, mas o que você faz quando todos esperam que você entre em pânico e no final, quando tudo passar e você ver o mar dos seus problemas dividido, entenderá que o seu silêncio permitiu a Deus agir por isso. Hoje, eu te convido a fazer algo diferente da próxima vez que você enfrentar uma situação impossível. Pare, ore, escute, não se apresse, pergunte a si mesmo: estou confiando em Deus ou em minhas forças? Porque eu te asseguro uma coisa: quando você entrega suas batalhas ao Senhor, nunca ficará sem ver a vitória dele. Apenas confie e deixe-o agir. Número 2. Segunda de Crônicas, 20:17. Observa como Deus triunfa quando você descansa nele. Quando Josafá e o povo de Judá se enfrentaram a uma ameaça impossível, 3 exércitos poderosos marchando contra eles, a reação humana típica teria sido entrar em pânico, preparar armas, buscar aliados, qualquer coisa para não serem derrotados. Mas Josafá não fez isso, em vez de correr atrás de soluções humanas. Ele parou, convocou o povo a buscar a Deus e juntos oraram, porque o que você faz quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Às vezes o mais sábio não é correr, mas sim cair de joelhos. Deus respondeu a essa oração de uma forma que desafia a lógica. Não haverá necessidade de pelejardes. Vós nesta batalha, parai, estai quietos e vede a salvação do Senhor. Não faz sentido, não é mesmo? Mas é justamente nessa quietude que o milagre começa a estar quieto diante de um problema. Parece absurdo para o mundo como você poderia vencer sem se mover, sem lutar. Mas perceba que Deus não estava dizendo rendam-se. Ele não pediu que ficassem passivos. O que ele pediu foi um ato de fé radical. Confiar que ele já estava lutando, a batalha estar quieto. Então, não significa cruzar os braços, significa alinhar nosso coração ao seu plano. É dar prioridade à sua vontade acima da nossa lógica. Porque quantas vezes já tentamos resolver algo por conta própria e o único resultado foi piorar a situação. A fé nem sempre se mostra com grandes ações. Às vezes a maior fé é a que te faz parar, respirar e dizer: Deus, toma o controle. Lutar com nossas próprias forças cansa, esgota física e emocionalmente. Não acontece com você que depois de tentar 1000 coisas sem resultado, só sobra o cansaço. Mas quando paramos de lutar na carne e descansamos em Deus, algo muda. Essa paz que vem quando você sabe que não está em suas mãos, mas nas dele, é algo que o mundo não pode oferecer. E é justamente nesse descanso que Deus começa a mostrar o seu poder. A ansiedade nos cega, não nos deixa ver soluções, porque estamos presos no estresse. Mas quando soltamos, quando realmente soltamos, percebemos que Deus já tinha um caminho preparado, um caminho que não veríamos se continuássemos correndo. Desesperados, Josafá fez algo poderoso antes de sair ao encontro do inimigo. Ele adorou, não esperou a vitória chegar para agradecer. Ele fez isso antes. Sabe por quê? Porque a adoração não é só gratidão, é uma declaração de fé, é dizer a Deus: confio em ti, antes de ver o resultado. Enquanto o mundo se prepara para lutar, nós nos preparamos para adorar, porque a adoração nos conecta ao poder de Deus e prepara o nosso espírito para ver a sua mão agindo. E assim deve ser na nossa vida diária, no meio de uma discussão familiar, em vez de responder com ira. Porque não tirar um momento para orar antes de enviar aquela mensagem carregada de frustração? Por que não parar e perguntar: Deus, o que queres que eu faça? Quando o povo de Judá obedeceu, não precisaram levantar uma só arma. Os exércitos inimigos se destruíram entre si. Deus interveio de uma forma tão surpreendente que nem em suas melhores estratégias humanas conseguiriam aquela vitória. Percebe? Quando Deus luta por você, Ele faz em grande, e essa vitória não é apenas para o seu benefício. O testemunho do que Deus fez em Judá continua inspirando até hoje, e o que Deus fizer na sua vida também pode ser uma fonte de esperança para outros,
porque alguém pode estar observando você, esperando ver se a sua fé é real. Hoje, quero te convidar a fazer algo diferente da próxima vez que você se encontrar em meio a uma crise, em vez de se apressar. Fique quieto, ore e adore, deixe que Deus te mostre o caminho. Nem sempre veremos a vitória imediatamente, mas eu te prometo algo: quando você confia e descansa em Deus, Ele nunca te deixará envergonhado. Faça da oração a sua primeira resposta, não o seu último recurso, porque assim como disse a Josafá, Deus também está te dizendo hoje: parai e estai quietos e vede a salvação do Senhor. Número 3, Salmo 46:10. A força do silêncio revela a soberania de Deus nas suas batalhas em meio a um mundo que parece estar à beira do colapso, onde tudo se move rápido demais. O Salmo nos presenteia com uma verdade imutável. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo não é um conselho leve. É um convite para parar, respirar fundo e lembrar: quem está no controle quando tudo parece perdido? Pense nisso: as montanhas podem cair, os mares podem rugir, mas Deus continua sendo o nosso refúgio firme. Não importa quão caótico seja o seu entorno, Ele não muda. E é justamente no meio desse caos que a quietude se torna uma ferramenta espiritual poderosa. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque nessa pausa é onde reconhecemos a soberania de Deus. O silêncio não é apenas a ausência de ruído externo, é um estado interno onde cessam as preocupações que nos ensurdecem. E perceba que muitas vezes não são as circunstâncias que nos impedem de ver a obra de Deus, mas os ruídos dentro de nós, o estresse, a ansiedade, o medo do futuro. Quando permitimos que esses ruídos governem nossa mente, nossa fé enfraquece. Por isso, calar não significa ignorar os problemas. Significa abrir espaço em nossa mente e coração para lembrar que Deus continua sendo Deus. Precisamos de pausas sagradas. Precisamos de momentos em que, em vez de falar, ouvir seja o nosso maior ato de fé. Porque quando reconhecemos nossas limitações, é aí que a grandeza de Deus se manifesta. Você já se perguntou quanto poderia mudar o seu dia se tirasse apenas 5 minutos para estar em silêncio diante de Deus? Não falo de orações apressadas, nem de listas de pedidos. Falo de simplesmente sentar, fechar os olhos e reconhecer a sua presença. Isso pode ser pela manhã, antes de enfrentar as suas responsabilidades, ou à noite, quando o cansaço do dia pesa na alma, até mesmo no meio da sua rotina diária. Esse pequeno momento pode se tornar o espaço onde Deus te renova. Não se trata de fazer perfeito, se trata de fazer constante. Quando fazemos do silêncio um hábito, começamos a notar coisas que antes passavam despercebidas, respostas a orações pequenas, bênçãos, a paz que chega sem explicação lógica. Mas não é apenas o ambiente que muda, nós também mudamos. A quietude diante de Deus transforma nosso caráter, nos tornamos mais pacientes, menos reativos. Aprendemos a esperar porque sabemos que Deus sempre chega no tempo certo. Ele não apenas age sobre as nossas circunstâncias, Ele também molda o nosso coração para que se pareça mais com o dele. À medida que o conhecemos, mais desenvolvemos uma fé que não depende de resultados imediatos, mas da confiança de que o plano dele é perfeito. E isso nos dá um descanso que o mundo não entende, mas que é real, para quem teve coragem de parar e contemplar quando reconhecemos Deus como soberano. Nossa confiança se renova. Os problemas não desaparecem magicamente, mas o medo perde o seu poder. Sabemos que mesmo que não entendamos o processo, Deus está agindo, e essa certeza nos dá forças para seguir em frente, porque não se trata do que nós podemos fazer, mas do que Ele já está fazendo. E quando reconhecemos isso, nossa perspectiva muda. O que antes parecia impossível agora se torna uma oportunidade para que Deus demonstre a sua fidelidade.
Por isso hoje quero te desafiar, busque intencionalmente esses momentos de silêncio. Separe um espaço, mesmo que breve, para reconhecer Deus no meio das suas batalhas. Permita que Ele te mostre o que já está fazendo. Porque mesmo que você não veja de imediato, Ele está lutando por você. E pergunte-se o que aconteceria se, em vez de se preocupar, você transformasse o aquietai-vos em uma prática diária. Deus continua sendo o mesmo que abriu mares e derrotou exércitos. A sua soberania não mudou, e tampouco o seu desejo de cuidar de você. Então, descanse. Ele é Deus. Você só precisa confiar e deixar que Ele faça o resto. Número 4. Isaías 30:15. Na quietude e na confiança está o teu poder. Quando o povo de Israel enfrentava situações críticas, muitas vezes buscava alianças políticas, estratégias humanas ou refúgios externos, esquecendo que a sua verdadeira força sempre tinha vindo de Deus. Isaías 30 é um lembrete poderoso. Na quietude e na confiança estará a vossa fortaleza. Deus estava dizendo, parem de buscar fora o que eu já prometi. E nós, quantas vezes fazemos o mesmo quando enfrentamos problemas financeiros, de saúde ou familiares? Nossa primeira reação costuma ser buscar soluções imediatas, consultar a todos menos a Deus. Nos agitamos, corremos de um lado para o outro. E no fim, o único que conseguimos é nos cansar ainda mais. Mas aqui está a chave na calma e na confiança. É onde encontraremos a força que tanto precisamos. A quietude interior não é simplesmente ficar calado, é um estado onde nossa mente para de girar e nosso coração se rende diante de Deus. É dizer, Senhor, não tenho todas as respostas, mas confio que Tu tens. A agitação e o desespero são sinais de que colocamos nossa fé em nossas capacidades e não no poder divino. Mas quando decidimos parar, quando permitimos que essa calma governe nosso ser, abrimos espaço para que a paz de Deus inunde tudo o que somos. E essa paz não é algo temporário, é uma paz profunda que transcende qualquer lógica humana e nos permite descansar mesmo em meio à tempestade. A quietude dissipa a ansiedade porque nos desconecta do ciclo constante de preocupação. Não podemos ouvir a Deus quando nossa mente está saturada com "e se isso falhar, o que vou fazer, como vou resolver?" Mas quando interrompemos esse ruído interno, começamos a ouvir a direção divina. Ele nos fala no silêncio, e a confiança em Deus é o complemento perfeito dessa quietude. Confiar nele não significa que não faremos nada, mas que entendemos que o resultado final está em suas mãos. Essa confiança nos dá estabilidade emocional, nos torna resilientes, capazes de nos levantar uma e outra vez, porque sabemos que nosso fundamento não se abala. Para praticar essa quietude, não é preciso mudar toda a sua vida da noite para o dia, mas você pode começar com pequenos passos. Dedique alguns minutos ao acordar e antes de dormir, para se desconectar do barulho, para orar e meditar na palavra de Deus. Deixe o telefone de lado, desligue a televisão, busque um espaço onde possa estar a sós com Ele. Você não precisa de longas orações, apenas honestidade. Fale com Ele, como falaria com um amigo próximo. E depois ouça. Às vezes tudo o que Deus quer é que você pause o suficiente para perceber como Ele já está agindo quando você enfrentar desafios concretos, como problemas econômicos ou familiares. Tente algo diferente antes de tomar decisões apressadas. Pare, ore, confie. Dê os passos práticos que precisar dar, mas com a segurança de que Deus está no controle. Não tente carregar tudo sozinho. Ele é maior do que qualquer preocupação que você tenha, e você se surpreenderá como, ao descansar nele, as soluções que pareciam impossíveis começam a aparecer. O resultado de viver nessa quietude e confiança é um descanso interno que vai além do alívio temporário. É uma fé renovada, uma atitude que reflete paz. Mesmo quando o mundo ao seu redor está em caos e essa paz é contagiosa, as pessoas ao seu redor perceberão.
Vão te perguntar como você consegue se manter tão sereno diante de problemas tão grandes. E essa é a sua oportunidade de testemunhar, de dizer: minha força não vem de mim. É Deus quem me sustenta. Hoje te convido a fazer da quietude e da confiança um hábito, não um recurso de emergência. Peça a Deus que te ajude a cultivar esse descanso diário. Pergunte-se que áreas da sua vida poderiam se beneficiar de uma pausa antes de agir. Você não perde nada em tentar. Dedique alguns dias a essa prática e veja como sua perspectiva muda. Deus já tem a solução, mas às vezes você precisa estar em silêncio para enxergá-la. Número 5, Deuteronômio 3, 22. A coragem de guardar silêncio quando Deus assume as tuas batalhas. Quando Moisés se dirigiu ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida, sabia que o que enfrentariam não seria fácil diante deles. Havia cidades fortificadas, exércitos enormes e gigantes que pareciam invencíveis. E é justamente nesse momento de incerteza que ele lhes diz: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é Ele quem peleja por vós. Moisés não estava pedindo que ignorassem o perigo, mas que reconhecessem que a vitória deles não dependia do que pudessem fazer, mas sim do que Deus já havia prometido. Quantas vezes você já se sentiu assim, diante de um problema tão grande que pensou: isso me supera, mas deixa eu te dizer algo: se Deus está com você, não há gigante que possa te intimidar quando o medo nos atinge. Nossa reação natural é lutar ou fugir. Nos apressamos em buscar soluções, em nos defender, em fazer algo para sentir que temos o controle. Mas às vezes a verdadeira coragem está em permanecer quietos, não em silêncio por resignação, mas em silêncio porque confiamos, porque sabemos que Deus já está agindo. Mesmo que não vejamos, a coragem nem sempre se expressa com gritos de guerra. Às vezes é simplesmente decidir. Não se deixar dominar pelo pânico, é dizer ao seu problema: não tenho medo de você, porque o meu Deus é maior do que você. Deus conhece cada detalhe da batalha que você enfrenta. Ele não vê apenas o que você vê, também enxerga o que você não pode. Vê o fim desde o princípio e sabe exatamente como te guiar à vitória. Quando tentamos enfrentar tudo com nossas próprias forças, nos desgastamos, perdemos o foco, nos enchemos de ansiedade e no final terminamos mais exaustos do que antes. Mas quando deixamos que Deus lute por nós, experimentamos uma paz que não tem explicação. Essa paz que permite descansar em meio ao caos, porque sabemos que o resultado está nas mãos certas. Pense quantas vezes você tentou se defender em uma situação complicada e só conseguiu piorar as coisas. Às vezes o mais sábio a fazer é guardar silêncio. Não responder ao primeiro impulso, não entrar na discussão, parar, orar e esperar a direção de Deus, porque quando fazemos isso, Ele sempre nos dá a estratégia correta. Pode ser uma palavra amável, uma mudança de atitude, ou até mesmo a decisão de não fazer nada e deixar que Ele resolva. Mas essas respostas só chegam quando damos espaço para que Ele fale. Quando decidimos não temer e deixamos que Deus tome o controle, algo muda dentro de nós. Experimentamos uma paz mental que vai além do alívio temporário. De repente, o estresse vai embora e, em seu lugar, chega a certeza de que tudo ficará bem. Não porque temos tudo sob controle, mas porque sabemos quem está no comando, e essa segurança não apenas nos beneficia. Quando outras pessoas veem como conseguimos manter a calma em meio a situações difíceis, se perguntam: como você consegue? E essa é a nossa oportunidade de testemunhar. Não sou eu, é Deus quem luta minhas batalhas. Cada vez que você vê Deus agir na sua vida, a sua fé cresce, a sua coragem espiritual se fortalece e você começa a caminhar com uma convicção diferente. Não é que os problemas desapareçam, mas agora você os enfrenta sabendo que não está sozinho. Você sabe que se Deus já te deu vitória, Ele fará de novo.
E com cada vitória, a sua relação com Ele se aprofunda, o seu testemunho se torna mais poderoso e a sua confiança inabalável. Por isso, hoje quero te desafiar a soltar o medo, a identificar essa situação que tem te preocupado, aquela que te rouba o sono, e entregá-la a Deus em oração, porque Ele já está esperando que você pare de lutar com as suas forças e confie nas dele. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria na minha vida se eu parasse de lutar e permitisse que Deus tomasse o controle? Eu te asseguro que você verá resultados, porque quando Ele luta por você, a vitória é garantida. Não temas, avance. Ele já está agindo, e a vitória dele também será a sua. Número 6, Josué 1:9. Quando guardar silêncio, te faz confiar na companhia de Deus. Quando Josué recebeu a missão de liderar o povo de Israel rumo à terra prometida, o seu mundo deve ter tremido. Moisés havia morrido, e agora ele era o responsável por guiar milhares de pessoas para o desconhecido. Imagine a pressão, inimigos poderosos esperando por eles, decisões difíceis, um povo com dúvidas e medos. É normal pensar que no seu interior, Josué pode ter sentido temor, mas justamente ali, em meio àquela incerteza, Deus lhe diz: não te mandei, eu esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Ele não estava dizendo para ignorar o medo, mas para agir apesar dele, porque a verdadeira coragem não é a ausência de temor, é a capacidade de avançar, confiando que Deus está contigo. A maioria de nós já esteve nessa situação. Sabemos o que é ter medo do futuro, de uma mudança, de uma decisão importante, mas perceba, o chamado a ser corajosos sempre vem acompanhado de algo fundamental: o silêncio interior. Por quê? Porque se não calarmos aquelas vozes internas de ansiedade e preocupação, não poderemos ouvir a voz de Deus que nos lembra: você não está sozinho. O silêncio não é fraqueza, é fortaleza. É quando você decide parar, respirar e orar, em vez de deixar que o caos te arraste. É quando, em vez de buscar soluções desesperadas, você busca a direção divina, parar para ouvir a Deus. É um ato de coragem em um mundo que nos empurra a reagir rapidamente. Nos dizem que temos que responder imediatamente, que devemos agir antes que seja tarde. Mas a verdade é que apressar-se sem buscar a orientação de Deus nos leva a tomar decisões erradas. A quietude intencional, esse momento em que você decide parar e dizer: Senhor, guia-me, é o que nos conecta com a sua paz. Porque quando buscamos a sua presença, Ele não apenas nos dá respostas, também nos lembra de algo mais importante. Ele está conosco, e saber que não carregamos sozinhos as nossas responsabilidades é libertador. A coragem nasce dessa confiança. Não é porque somos suficientemente fortes, mas porque sabemos que Deus nos sustenta, mesmo quando as circunstâncias parecem complicadas, mesmo quando sentimos que não temos o controle. A sua companhia constante nos dá o impulso para avançar. Assim como Josué não dependeu de suas próprias forças para guiar o povo, nós também não deveríamos fazer isso. A sua fortaleza não estava na sua capacidade, mas na presença de Deus que o acompanhava a cada passo. O mesmo acontece com você. Seja qual for o desafio que enfrenta hoje, lembre-se, você não o enfrenta sozinho. Agora, para colocar isso em prática, é necessário identificar as suas áreas de temor. Em que parte da sua vida você sente mais insegurança? É na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças? Tire um momento para guardar silêncio, levar esses medos diante de Deus e pedir direção. Depois, quando Ele te guiar, dê o próximo passo com confiança. Não se trata apenas de ficar em silêncio, mas de estar pronto quando chegar a instrução. Talvez Ele te peça para conversar com alguém, tomar uma decisão difícil ou até mesmo esperar pacientemente, seja o que for. Faça, sabendo que Ele já preparou o caminho. Quando dependemos da companhia de Deus, vemos resultados. Não são sempre imediatos, mas são reais,
Pouco a pouco, os nossos temores se tornam administráveis, nossa fé cresce e começamos a ver portas que antes estavam fechadas se abrirem, não porque sejamos perfeitos, mas porque confiamos mais no poder dele do que em nossas próprias forças. E o melhor de tudo é que essa confiança não apenas nos transforma, também inspira os outros. Assim como Josué se tornou um líder que motivou todo um povo a crer. Você também pode ser um exemplo para a sua família, seus amigos ou até mesmo seus colegas de trabalho. Número 7. Isaías 41:10. O abraço de Deus nos teus medos, a força de ficar em silêncio e crer. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Essas palavras de Isaías não são apenas uma mensagem bonita ou inspiradora. São uma promessa viva. É como se Deus se aproximasse de você em meio à sua angústia, te abraçasse e dissesse: estou aqui, não te deixarei quando o medo nos invade. Às vezes, esquecemos o mais importante: não estamos sozinhos. O medo mente nos faz acreditar que a situação é maior do que nós. Mas Deus nos lembra que a força dele sempre será maior do que qualquer tormenta. E às vezes tudo o que precisamos fazer é calar, ficar quietos e sentir a sua companhia, quando o temor nos cerca e as preocupações nos sufocam. A primeira coisa que tende a se ativar é o barulho interno. Pensamentos como: e se eu não conseguir? Ou o que vai acontecer agora? Nos bombardeiam sem parar. Mas aí está a chave. O silêncio é o espaço onde Deus fala mais forte. Quando paramos para ouvir em meio ao caos, é ali que sentimos o seu abraço. É nesse silêncio que a nossa alma, que antes gritava desesperada, começa a se acalmar e a lembrar: Ele está comigo, não estou lutando sozinho. Deus é uma fonte inesgotável de fortaleza. Nós somos limitados, nos cansamos, nos frustramos e muitas vezes sentimos que já não conseguimos mais, mas Ele nunca se cansa. O poder dele não tem fim, enquanto nós vemos apenas uma parte do problema. Ele vê tudo e já tem o plano perfeito para nos conduzir à vitória. Quando descansamos nessa verdade, algo muda dentro de nós. Deixamos de focar no que não podemos controlar e começamos a confiar naquele que tudo pode, e isso nos liberta. O medo deixa de ser o dono das nossas decisões, porque agora sabemos que Deus está sustentando cada passo. A fé silenciosa é poderosa. Não é uma fé barulhenta. Não precisa provar nada. É aquela fé interna profunda que te diz: não sei como, mas sei que Deus fará. É a fé que te permite rejeitar pensamentos de angústia. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque confia naquele que as tem. Esse silêncio interior nos conecta com o poder transformador de Deus, porque quando deixamos de lutar com as nossas forças, Ele começa a agir com a dele. Agora, como levamos isso à prática, quando os medos parecem nos esmagar? A oração é a nossa primeira ferramenta. Cada vez que o medo bater à porta, transforme-o em uma oportunidade para orar. Não precisa ser uma oração longa, pode ser um simples: Senhor, ajuda-me. Quando receber uma notícia que te preocupe, antes de reagir impulsivamente, respire, guarde silêncio e busque a Deus. Ele promete nos dar direção quando fazemos isso. E uma vez que você encontra essa paz interna, haja, a partir daí, não do pânico, mas da serenidade que Deus te deu. Pode ser que a resposta seja conversar com alguém, esperar pacientemente ou tomar uma decisão importante. Mas você fará isso com a segurança de que não está sozinho. O resultado de viver confiando na companhia de Deus é liberdade emocional. Soltamos o peso do medo e começamos a desfrutar da vida com maior plenitude, porque já não vemos o temor como um inimigo invencível, mas como um sinal para nos aproximarmos ainda mais de Deus. E isso nos dá resiliência. Mesmo que as coisas não mudem imediatamente, a nossa força interior se multiplica. Sabemos que podemos resistir, porque não dependemos das nossas forças, dependemos das dele, e essa nunca falha.
Por isso hoje quero te convidar a fazer algo prático quando se sentir invadido pelo medo. Pare, guarde silêncio e recite Isaías no seu coração. Não temas, porque eu estou contigo. Permita que Deus te abrace nesses momentos de incerteza. Agradeça a Ele por cada passo que te ajuda a dar, mesmo quando você não entende o caminho. E lembre-se que, embora nem sempre veja resultados imediatos, a promessa dele continua fiel. Ele te sustenta e, na sua presença, você sempre encontrará a força para continuar. Número 8. Provérbios 3:5. Confiança total. Deixe de lado a sua lógica e abrace o plano divino. Salomão, o homem mais sábio do mundo, poderia ter confiado plenamente em sua inteligência para tomar decisões, mas não fez isso. Em Provérbios 3, ele nos deixou um dos conselhos mais profundos e transformadores. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque um homem com tanta sabedoria humana diria algo assim, porque entendeu que a lógica e o entendimento humano têm limites. Por mais que achemos que sabemos, sempre existem coisas que nos escapam, situações que nos sobrecarregam. E é aí que entra Deus, com o seu conhecimento perfeito, vendo o que nós não vemos, abrindo caminhos onde só enxergamos muros. Mas deixa eu te dizer algo. Confiar em Deus de todo o coração nem sempre é fácil. É uma luta interna, porque estamos acostumados a querer ter o controle. Nossa mente nos diz, resolva isso rápido, tome decisões, agora você consegue com tudo. Mas quando nos apoiamos apenas em nós mesmos, terminamos cansados e frustrados. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. Por isso, Salomão nos convida a ir além do nosso próprio entendimento. Às vezes o que precisamos não é de mais informação ou melhores estratégias, mas sim guardar silêncio, orar e permitir que Deus nos guie. O silêncio é poderoso. Nos dá a oportunidade de calar aquele ruído mental que nos enche de dúvidas e ansiedade. É na quietude que ouvimos a voz de Deus. Porque como podemos receber a sua direção se estamos constantemente correndo e nos preocupando? Quando silenciamos nossas preocupações e nos rendemos a Ele, algo maravilhoso acontece. Começamos a ver soluções que antes estavam fora do nosso alcance. Não porque nos tornamos mais inteligentes, mas porque permitimos que Deus assumisse o controle. Um dos maiores perigos de nos apoiarmos apenas no nosso entendimento é cair na autossuficiência. Pensamos que podemos com tudo e nos tornamos orgulhosos, acreditando que não precisamos de ajuda. Mas essa autossuficiência nos afasta da graça divina, nos leva a decisões apressadas e muitas vezes a erros evitáveis. A humildade, ao contrário, abre a porta para a sabedoria do alto, reconhecer nossas limitações. Não é fraqueza, é coragem. É dizer, Deus, eu não posso, mas sei que tu podes. E quando fazemos isso, quando entregamos nossas dúvidas e decisões a Ele, experimentamos algo libertador. O peso da ansiedade desaparece. Confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados depois de guardar silêncio e buscar a sua direção. Vem o momento de agir com fé. Se você está orando por um novo trabalho, envie currículos, faça entrevistas, mas mantenha o coração aberto à guia divina. Se está enfrentando um problema familiar, busque o momento de dialogar, mas sempre com a convicção de que Deus já está trabalhando no invisível, porque confiar em Deus é avançar, sabendo que mesmo quando não entendemos tudo, os planos dele são melhores que os nossos. O resultado dessa confiança total é uma paz sem comparação. Quando deixamos de depender exclusivamente do nosso entendimento, a ansiedade perde seu poder sobre nós. Descansamos na certeza de que mesmo quando as coisas não acontecem como esperávamos, Deus tem um propósito maior e essa paz se reflete em nossas decisões. Caminhamos com segurança porque sabemos que Deus está endireitando as nossas veredas, assim como promete no versículo 6. Número 9.
Filipenses 4:6. Liberte-se da ansiedade, descubra a paz que nasce da oração silenciosa. Quando Paulo escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em toda oração e súplica." Ele não fez isso a partir de um lugar de conforto ou tranquilidade. Estava na prisão, um lugar escuro, isolado e cheio de incertezas. Mas apesar disso, o seu coração estava em paz. Como é possível que alguém nessa situação pudesse nos dizer para não ficarmos ansiosos? Porque Paulo sabia de algo que muitos esquecem. A paz de Deus não depende do que está acontecendo ao nosso redor. É uma paz que se encontra quando descarregamos nossas preocupações nele. Quando deixamos de lutar em nossa mente e escolhemos orar a oração, não é apenas um ato religioso, é um refúgio. É aquele momento em que, em vez de tentar resolver tudo por conta própria, nos rendemos e deixamos que Deus assuma o controle. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Nossa alma, antes agitada, começa a se acalmar. Orar é como construir uma ponte entre nossas ansiedades, e o consolo divino não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que já não os enfrentamos sozinhos. O silêncio interior que chega, depois de uma oração sincera, é prova de que Deus tomou a nossa carga. Muitas vezes ficamos ansiosos porque acreditamos que temos que carregar todo o peso sozinhos. Pensamos que nos preocupar faz parte do processo de encontrar soluções. Mas alguma vez preocupar-se sem parar te trouxe algo de bom? O estresse só nos esgota. No entanto, quando confiamos em Deus, até as nossas preocupações mais pequenas são importantes para Ele. Não existe carga insignificante demais, nem grande demais. Quando oramos, não estamos ignorando a realidade. Estamos dizendo: Deus, eu confio que Tu tens o controle. Essa é a verdadeira força da oração. Ela nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos. Mas há algo ainda mais poderoso nesse versículo. Paulo não apenas nos pede para orar, também nos convida a fazê-lo com ação de graças. A gratidão muda a nossa perspectiva. Quando agradecemos, lembramos do que Deus já fez por nós. Percebemos que, embora hoje enfrentemos desafios, Ele foi fiel antes e será de novo. A gratidão em meio à oração não apenas fortalece a nossa fé, mas também transforma nossas emoções. Passamos da reclamação à calma, do medo à esperança. Para fazer da oração um hábito que transforme nossa ansiedade, precisamos de espaços diários de encontro com Deus. Pode ser pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. O importante não é quanto tempo dura, mas a sinceridade com que entregamos nossas cargas. Dedique alguns minutos ao silêncio, a meditar na palavra dele e a falar das suas preocupações. E quando a ansiedade chegar de forma repentina durante o dia, não espere, ore naquele instante. Mesmo ainda que esteja no trabalho, no transporte ou em casa, a oração não precisa ser longa ou formal, pode ser breve, até mesmo um simples: Senhor, eu preciso de Ti. Agora, o resultado desse hábito é uma paz que ultrapassa a lógica. É aquela calma que não faz sentido para o mundo, mas que é completamente real para quem confia em Deus. É uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. E o melhor é que essa paz não apenas afeta a nossa mente, também impacta nossa saúde emocional e física. Nos tornamos mais serenos, menos reativos, e a nossa atitude muda de repente. O que antes parecia impossível, agora se torna administrável. Número 10. 1 de Pedro 5:7. Descanso verdadeiro, entregar tudo nas mãos de um Deus que cuida de você. Pedro escreveu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós em um tempo em que os cristãos enfrentavam perseguição, rejeição e sofrimento.
Não era um conselho vazio, era uma mensagem profundamente relevante para pessoas que sentiam que o peso do mundo estava sobre seus ombros. E a verdade é que não estamos tão distantes deles. Talvez você não esteja vivendo uma perseguição direta, mas certamente já sentiu esse mesmo peso: o trabalho, a família, os problemas financeiros, as doenças, tudo se acumulando até o ponto em que você se sente exausto, como se não pudesse mais. Mas aqui está a boa notícia. Deus não espera que você carregue tudo sozinho. O convite dele é claro: solte os seus fardos e descanse nele. Mas repare na palavra que Pedro usa. Não é uma entrega tímida, não é colocar os fardos delicadamente sobre Deus, é lançá-los, como quem joga fora um peso do qual precisa se desfazer. Isso é intencional. É um ato de fé onde você reconhece que não pode fazer sozinho. E não é fácil, não é verdade, porque às vezes sentimos que devemos manter o controle, que soltar a ansiedade é sinal de fraqueza. Mas deixa eu te dizer algo: é preciso mais coragem para soltar do que para segurar. É preciso humildade para reconhecer que não temos todas as respostas, mas confiamos em um Deus que as tem. E por que você pode confiar que Ele cuida de você? Porque você não é invisível para Deus. Ele é um Pai amoroso que te vê, que sabe o que você está enfrentando e que se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Ele não é um espectador distante. Os olhos dele estão sobre você. Quando você crê nisso, começa a experimentar algo maravilhoso: o silêncio interior. Quando você lança sobre ele as suas ansiedades, aquele ruído constante de preocupações se cala, e em seu lugar chega uma paz que te permite ouvir a sua direção. É como se, ao soltar esse peso, a sua alma tivesse espaço para respirar e se conectar com o propósito de Deus. Mas lançar os nossos fardos não é algo que fazemos uma única vez. E pronto, é um processo diário. Primeiro precisamos reconhecer que as cargas nos sobrecarregam. Não importa o quão fortes pensemos que somos, sempre haverá algo que não conseguiremos lidar sozinhos. E está tudo bem. Deus não nos criou para carregar tudo. Ele nos criou para depender dele. Então, sempre que você se sentir sobrecarregado, pare. Escreva essas preocupações em um papel. Se for preciso, leia em voz alta e depois ore. Entregue-as a Deus conscientemente como um ato de fé. Se você está em uma comunidade de fé, compartilhe os seus fardos com outros e orem juntos, porque não fomos chamados para caminhar sozinhos. Quando você vive entregando a sua ansiedade a Deus, os resultados são transformadores. A sua relação com Ele se aprofunda. Você começa a reconhecer a sua voz, a depender da sua graça diária, e a sua fé se fortalece. Você já não reage com o mesmo pânico de antes, porque sabe que Deus está no controle. E o mais lindo é que quando as preocupações deixam de nos consumir, somos mais livres para amar e servir aos outros. Um coração que já não está cheio de ansiedade tem espaço para compaixão. Você começa a enxergar as necessidades dos outros e se torna uma fonte de bênção. Hoje, quero te encorajar a não adiar mais o que é que está tirando a sua paz. Que fardos você tem tentado carregar sozinho? Solte-os agora. Não espere se sentir mais forte, porque a força vem quando você entrega a Deus aquilo que te pesa. Faça deste momento uma oportunidade para dizer: Senhor, aqui estão as minhas preocupações, eu as entrego, porque sei que tu cuidas de mim. E quando esses fardos voltarem a aparecer, repita o exercício. Lembre-se do poder das palavras de Pedro. Não se agarre ao que Deus já te pediu para soltar. Ele nunca se cansa de receber os teus fardos. O amor dele é constante, e nesse amor você sempre encontrará descanso. Número 11. Salmo 62:5. Encontre o teu refúgio, um coração em silêncio confiando em Deus. Quando Davi escreveu este salmo, não o fez a partir de uma posição de tranquilidade externa. Ele estava cercado de problemas inimigos e desafios. Mas em meio a tudo isso, encontramos esta declaração poderosa: somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Percebe? Não está falando do silêncio externo, mas daquele descanso interior, daquele diálogo consigo mesmo, em que você diz à sua alma: acalma-te, confia, Deus está no controle. É um lembrete de que, ainda que tudo ao seu redor pareça caótico, existe um lugar onde a sua alma pode encontrar descanso. Às vezes, nos encontramos falando dos nossos problemas com todo mundo, menos conosco mesmos. Mas repare na frase, minha alma, é como se Davi estivesse tendo uma conversa interna dizendo: não te desesperes, lembra-te de quem é o teu Deus. E isso é importante, porque quantas vezes deixamos que nossas emoções e pensamentos nos controlem? É aí que entra a fé. Nesse momento em que, em vez de escutar nossas dúvidas, escolhemos recordar as promessas de Deus. Fazemos uma pausa mental, desligamos o ruído e deixamos que a sua verdade acalme nossas ansiedades. O descanso em Deus é essencial, porque todo o resto é temporário. Se a sua paz depende do seu trabalho, da sua situação financeira ou de como estão os seus relacionamentos, cedo ou tarde, você se sentirá vulnerável. O dinheiro pode acabar. As pessoas podem falhar e o sucesso não é constante, mas Deus não muda. Ele é a única âncora que pode nos sustentar quando tudo o mais vacila. Por isso, descansar nele não é apenas uma opção, é uma necessidade, porque quando a sua esperança está ancorada no eterno, não há tempestade capaz de arrancar de você essa paz. O silêncio interior, aquele momento em que você decide parar e respirar, é um presente divino. Em vez de reagir ao primeiro impulso de estresse, você para e lembra Deus. Está comigo e nesse silêncio, algo maravilhoso acontece. As suas forças se renovam, não porque o problema desapareça de imediato, mas porque você sabe que não está enfrentando sozinho. É um descanso ativo em que você entrega as suas cargas e, ao fazer isso, recebe a paz de Deus para tornar isso realidade em sua vida. É preciso separar momentos específicos para buscar essa calma. Não precisa ser complicado. Desligue o celular, afaste-se do barulho por alguns minutos e medite na palavra de Deus. Ore, mas também ouça. Dê espaço para que Ele fale com você nesses momentos. Lembre-se das suas promessas. Fale com a sua alma, como fez Davi. Diga: Deus é a minha fortaleza, minha esperança está nele. Não temerei, porque Ele cuida de mim. Não é apenas repetir frases por repetir, é declarar verdades que transformam o seu interior. O resultado desse descanso é uma paz que não faz sentido para os outros. As pessoas verão você enfrentando situações difíceis e se perguntarão como consegue estar tão tranquilo. E você saberá que essa paz não vem de você, mas do Deus em quem confia. Ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, o seu coração se acalma, e isso, por sua vez, te dá força. Você não se cansa tão rápido, não desanima com facilidade. A esperança firme em Deus te impulsiona a seguir em frente, a perseverar. E o mais lindo, a ser uma luz para outros hoje. Quero te encorajar a fazer desse descanso uma prática constante. Não deixe apenas para quando estiver à beira do colapso. Faça disso parte da sua rotina diária. Sempre que sentir que a ansiedade quer tomar o controle, pare e busque a Deus. Pergunte a si mesmo: estou buscando o meu refúgio nele ou em coisas passageiras? Se a resposta for que você tem buscado em lugares errados, não se preocupe ainda, há tempo de corrigir o rumo. Decida hoje declarar: Deus é a minha esperança, e faça isso todos os dias, até que a sua alma creia e descanse completamente nele. Número 12. Salmo 91:1. Viva debaixo do abrigo de Deus em meio a qualquer tormenta. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este versículo do Salmo é um lembrete poderoso de que, em meio a qualquer tempestade, sempre existe um refúgio seguro. Não importa se lá fora há caos, insegurança ou medo,
A sombra do Onipotente não é apenas um lugar de proteção física, é um espaço de descanso espiritual, de renovação da alma. Este salmo é um hino de confiança, um cântico que nos assegura que não estamos sozinhos, que Deus está presente e disposto a nos cobrir com o seu poder e amor em todo momento. Mas repare na palavra habitar. Não diz visitar o abrigo do Altíssimo, mas habitar. Habitar implica permanência. É como viver em uma casa onde você se sente seguro todos os dias. Não se trata de recorrer a Deus apenas quando tudo desmorona, mas de construir um relacionamento constante, uma vida de comunhão com Ele. Quando aprendemos a fazer da sua presença o nosso lar, encontramos aquele silêncio interior que apaga os medos e as dúvidas. Este não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de paz e certeza. Porque quando você sabe que Deus está contigo, o que pode realmente te ferir, o mundo ao nosso redor, pode parecer instável, notícias negativas, problemas familiares, doenças, tudo parece balançar ao nosso redor, mas o que habita à sombra do Onipotente permanece firme. A sua sombra é como o refúgio de uma árvore em meio ao calor escaldante, traz frescor, cobertura e descanso. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de te controlar. A sua sombra te lembra que você não está exposto ao perigo sem proteção, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Quando vivemos debaixo do seu abrigo, também desenvolvemos uma perspectiva eterna. Deixamos de focar apenas no que acontece aqui e agora e começamos a enxergar além. Percebemos que a nossa esperança não está presa a este mundo, mas a algo muito maior. E é nesses momentos de silêncio, quando você escolhe calar as suas preocupações e meditar na grandeza dele, que essa esperança se torna mais real, porque o seu abrigo não é temporário, a sua proteção não é passageira, é constante, é eterna. Habitar à sombra dele implica em um relacionamento íntimo com Deus. Não é apenas orar quando você precisa de algo, é passar tempo com Ele e meditar na sua palavra. Ouvir o que Ele tem a dizer é fazer da oração um diálogo contínuo. Às vezes, não é preciso falar muito, apenas estar na sua presença em meio à aflição. Quando tudo dentro de você grita para reagir ou reclamar, escolha o silêncio. Lembre-se que você está debaixo da sua proteção. Esse silêncio é um ato de fé, é dizer a Deus: confio que tu estás trabalhando, mesmo quando não vejo o resultado de habitar na sua sombra. É uma fortaleza inabalável. Não é que sejamos imunes à dor, mas somos inquebrantáveis em espírito, porque sabemos que Deus luta por nós. Sabemos que mesmo enfrentando dificuldades, Ele está a nosso favor. Essa certeza nos dá um espírito corajoso e uma mente em paz. Não somos movidos por cada vento de dificuldade, porque estamos ancorados no Criador. E essa segurança não apenas nos beneficia, mas também se torna um testemunho para os outros. As pessoas percebem quando alguém enfrenta a vida com calma, com esperança, e é aí que podemos ser luz, quando a nossa confiança em Deus se torna um exemplo que inspira. Por isso, hoje eu te convido a dar um passo mais profundo. Não se trata de buscar a Deus de vez em quando, mas de habitar nele. Busque momentos de oração, de adoração, de silêncio, em que você possa lembrar que o seu abrigo está sempre disponível. Não espere que a tempestade fique forte para correr até ele. Faça da sua presença o seu lugar constante, o seu lar diário, porque a sua sombra não varia com as circunstâncias. A sua proteção não expira, o seu amor não muda. Assim, quando chegar a próxima tormenta, não temas, refugie-se nele, e verá como a sua mão protetora te sustenta vez após vez. Número 13. Romanos 12:19. Libere o seu coração. Deixe a vingança nas mãos de Deus e encontre a verdadeira paz. Todos nós já sentimos essa necessidade de justiça, esse desejo de que alguém pague pelo mal que nos fez.
É uma reação natural quando somos feridos, quando somos traídos. O primeiro impulso costuma ser querer revidar. Mas repare no que Paulo nos diz. Em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor Deus, está nos convidando a soltar esse peso, a deixar que seja Ele quem haja. Porque quando tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, acabamos mais feridos, mais cansados e mais distantes da paz que tanto precisamos. É normal sentir dor quando nos machucam a Bíblia. Não ignora isso, de fato. Paulo escreve essa mensagem em um contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos injustamente. Ele sabia o que significava sentir-se atacado sem razão. Mas em meio a esse sofrimento, ele pede algo difícil. Não reajam com vingança. E é aqui que entra o silêncio. Não é um silêncio de resignação, mas um silêncio de confiança. Quando você escolhe não responder com ódio ou palavras duras, quando decide calar e dar esse espaço a Deus, você está permitindo que Ele trabalhe no seu coração, está deixando que feche feridas, que de outra forma continuariam abertas. Deus vê tudo, nada passa despercebido. Ele não apenas vê o ato de injustiça, mas também vê as intenções do coração. Sabe quando alguém agiu por maldade ou quando o fez por ignorância? Nós, ao contrário, muitas vezes julgamos com raiva ou com informação incompleta. A vingança humana é impulsiva, desproporcional e muitas vezes injusta, mas a justiça de Deus é perfeita. Ele sabe exatamente como agir quando fazê-lo. E de que maneira, por isso, confiar na justiça dele não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. Quando guardamos rancor, não percebemos que a pessoa mais afetada somos nós mesmos. O ressentimento é como um veneno que bebemos, esperando que prejudique a outra pessoa, mas que só nos prejudica. Por isso, soltar a ira é um ato libertador. Quando você entrega esse peso a Deus, deixa de carregar o fardo emocional do rancor, a sua alma fica mais leve, a sua mente descansa e de repente você sente que pode respirar melhor. E o mais lindo é que quando deixamos de focar na vingança, nos abrimos à possibilidade de perdoar e de sermos curados para isso. O primeiro passo é identificar esses ressentimentos ocultos. Às vezes não temos consciência de que estamos desejando o mal de alguém. Talvez não digamos em voz alta, mas sentimos. Tire um momento de reflexão em silêncio e pergunte a si mesmo: há algo no meu coração que eu ainda não soltei? Estou esperando que alguém pague pelo que me fez. Se você encontrar algo, não se condene. É normal, mas não permaneça. Aí leve isso diante de Deus. Fale com Ele e peça ajuda para soltar, em vez de pensar em como se vingar. Ore pela pessoa que te feriu. Isso não significa concordar com o que ela fez, mas significa escolher confiar que Deus fará justiça à maneira dele. Se for possível e saudável, busque a reconciliação. Mas se não for, mantenha uma distância segura, sabendo que Deus está no controle. Você não precisa permanecer em um ciclo de vingança para ter paz. Quando entregamos a justiça a Deus, o resultado é uma paz que excede todo entendimento. Deixamos de carregar o peso pesado do rancor e passamos a viver com um coração mais leve, mais disposto a amar e a ser feliz. A vida se torna mais clara, mais livre. E o mais lindo é que esse ato de soltar e confiar em Deus se transforma em um testemunho. As pessoas ao seu redor verão como, em vez de buscar vingança, você encontrou paz. E isso pode abrir portas para falar a elas sobre um Deus justo, mas também misericordioso.